E se eu falasse para você que em 2026 a gente vai ter uma oportunidade única de investimentos que não envolve eleições, câmbio, nem decisão de juros, nem contexto externo? Realmente isso existe, e o melhor de tudo é que tem uma data marcada para começar a valer essa oportunidade. Em março de 2026 vai terminar a patente da semiglutida, o princípio ativo do Ozempic, por um erro histórico da Novo Nordisk, a farmacêutica por trás da fabricação do remédio. Ela não pagou a taxa extra para postergar a patente e não foi só no Brasil. Isso aconteceu no Canadá, na Índia, em diversos países, mas eu vou trazer o aspecto que traz uma oportunidade de investimentos para você. O vídeo vai ser dividido em 4 partes. Primeiro, qual a estratégia de investimentos? A tese. Segundo, os impactos diretos dessa tese. Em terceiro, os mais indiretos. E para finalizar, eu vou mostrar o que já aconteceu no exterior, trazendo como exemplo para o que pode acontecer aqui no Brasil. Mas antes de entrar no primeiro ponto, uma questão muito importante. Esse vídeo ele é uma tese de investimentos, uma estratégia econômica e financeira, por que isso impacta nas empresas. Não é um vídeo de saúde. Não é para falar bem ou mal de determinado produto. Não é sobre isso. Para isso, o YouTube tem excelentes canais de nutricionistas, endocrinologistas, outros médicos falando por muitas horas sobre esses aspectos. E eu não vou entrar nessa parte. Certo, agora vamos falar da estratégia e qual é a tese central, por que isso vira uma estratégia de investimentos. O principal ponto é que em poucos momentos na história da humanidade a gente teve uma adoção tão grande de um determinado medicamento pela população. Não é um padrão exclusivo do Brasil, a gente já está vendo lá fora. Agora tem um entrave bem específico aqui dentro, que é o preço. Não é só caro aqui no Brasil, é caro também lá fora. A gente também vê um descasamento entre oferta e demanda em determinados momentos, aqui e lá fora. Mas aqui a gente vai ter os genéricos em breve. E em determinados momentos da história, a gente já viu que a entrada de genéricos provoca um aumento considerável na adoção da população por determinado princípio ativo. E agora a gente já começa a colocar a estrutura dessa tese de investimentos. A gente já tem no Brasil as estimativas das farmácias e das associações farmacêuticas de 1 milhão de pessoas utilizando de forma contínua o GLP-1, esse princípio ativo por trás das canetas emagrecedoras. Mas aí quando a gente coloca esse número contra o contexto do IBGE e da WOA sobre o que é a sociedade brasileira, você vê que vai ter um descasamento bem grande. E justamente aí está a oportunidade de investimentos, a tese da adoção do tratamento. Hoje no Brasil, 60% dos adultos são considerados acima do peso. A gente tem, somando diabetes tipo 2 e pessoas obesas, 50 milhões de pessoas, que justamente seria o número do potencial de pacientes para o tratamento. O mercado endereçável, se a gente quiser usar um termo um pouquinho mais sofisticado de mercado financeiro. Como a distância desses dois números é enorme, aí vira uma estratégia de investimentos. O que separa essa distância da realidade não é a eficácia, é o preço. Por isso, esse vídeo. E agora, para fechar a tese de investimentos, um elemento mais importante, os valores potenciais. Hoje, o mercado fechou 2025 aproximadamente em 11 bilhões de reais. Para 2026, as associações e os analistas sell-side dos bancos projetam que a gente deve crescer pelo menos para 20 bilhões de reais e potencialmente para 30 bilhões de reais. Isso dá um potencial de crescimento bem relevante, atrai qualquer investidor. Antes de entrar nos efeitos diretos, eu acho que tem 2 observações importantes de colocar aqui para você. A primeira observação é que nem todo genérico é igual, e você não tem uma garantia que o genérico vai acabar com o líder. As estimativas indicam que 70% do mercado GLP-1 vai ser tirzepatida e não semaglutida. Ou seja, a quebra das patentes, ela muda preço, margem, volume, mas não quer dizer que ela vai refazer o mercado como um todo e transformar esse princípio ativo em uma commodity do dia para a noite. Por isso, tem uma dificuldade que é qual genérico que vai conquistar a população. Não quer dizer que vai deixar de existir o Ozempic e o Mounjaro. Pode ocorrer é uma pressão na redução dos preços deles e uma normalização da entrega para a demanda que existe atualmente no Brasil. Um segundo ponto bem importante é a Anvisa. Ela já trouxe informações de que está adiantada no processo e deve dar as primeiras respostas dos mais de 13 pedidos de patentes genéricos para abril, o que reduz a incerteza regulatória e mostra que o processo está andando de fato. Um outro ponto é que você não tem uma garantia que o impacto é totalmente em 2026.
Realmente, boa parte da adoção deve acontecer em 27 e 28. Por quê? Existe uma curva natural de confiança médica, adoção da população e depois disso ajuste na cadeia logística, conforme as pessoas escolheram que determinados genéricos elas preferem. Você tem que começar a adaptar essa entrega para realmente atender o fornecimento. Bom, então vamos agora para a questão dos efeitos diretos, que não tem muita surpresa. A grande beneficiada é a vendedora, é a farmacêutica que vai produzir os genéricos e tem várias teses que podem sair vencedoras. A AMS e a Eurofarma parecem um pouco mais à frente, como a própria Anvisa antecipou. A AMS um pouquinho a mais já colocou que tem 1 bilhão de investimentos em uma fábrica exclusiva para GLP-1, que ela estima que vai produzir 8 milhões de unidades até o final desse ano, e vai chegar a 25% da receita em 2027 só com produtos GLP-1. Claro que tudo isso passa pelo consumidor, pelos médicos, como eu acabei de comentar, em ter esse match entre oferta e demanda. Agora, o que importa muito para um investidor, vamos supor que você concordou com tudo que eu comentei até aqui e está perguntando como que eu vou fazer isso virar dinheiro no meu bolso? Bom, a estratégia vira investimento principalmente de duas formas. A primeira, mais comentada em vídeos, é a forma de ações, mas existe uma segunda que é a forma de dívidas, emprestar dinheiro para as companhias. E as duas são cada vez mais acessíveis, seja no aplicativo do seu banco, no aplicativo da sua corretora, fintech. As ações, elas inclusive têm menos oportunidades para capturar essa estratégia, porque só uma, que é a Hypera, é uma ação listada na B3. Pode ser que a Hypera vire a grande bem-sucedida, isso pode acontecer. Ela não está nessas 3 primeiras da Anvisa, a gente não sabe se chegar primeiro vai ser um fator determinante ou não, mas de qualquer forma, ela pode ser uma maneira realmente de capturar essa estratégia com um crescimento da ação. Agora, a dívida corporativa, ela também tem um potencial bem relevante de recursos para você. Primeiro, por que existe esse potencial? Porque suponha que você comprou uma dívida corporativa no começo de 2026, antes da patente cair. Empresas conseguem pegar dinheiro emprestado pagando determinada taxa. Suponha que ela vire a grande empresa referência. A taxa que ela vai ter que pagar em 2027 vai ser menor, porque ela vai ser vista como menos arriscada. E se você tiver uma dívida dessa mesma empresa para vender em 2027, 2028, com taxas maiores, o seu produto, que é o seu investimento, ele vai valer mais aos olhos de quem está analisando em 2027, 2028, para frente. Ou seja, esse compromisso da empresa te pagar, ele pode valer mais no futuro. E é aí que você tem um potencial de valorização vendendo esse compromisso adiante, no mercado chamado secundário. O primário seria a empresa vendendo para você, o secundário seria você repassando essa dívida adiante para um outro investidor. Uma dessas grandes empresas farmacêuticas podem ter pego dívida à taxa de juros ou à taxa de inflação, mais 2%, mais 5%, e passa-se um tempo, elas ficam tão eficientes que isso cai para juros mais 1%, inflação mais 3%. Estou dando números totalmente aleatórios aqui, mas só explicando que a escassez é que determina a valorização do que você teria de compromisso. É a chamada compensação do risco percebido, gerando retorno para o investidor. Um setor que ele conecta os efeitos diretos dos indiretos são as farmácias, porque elas vão estar de fato entregando o produto para você, mas elas não são as fabricantes, por isso o limite da alta, tanto na dívida quanto na ação, existe, mas elas vão ser beneficiadas. Elas fecharam 2025, segundo a associação delas, com mais ou menos 10% do faturamento total de uma farmácia vindo de produtos GLP-1. A estimativa é que consiga chegar a 15% até o final desse ano, algumas estimam até que vai chegar perto de 20%. É uma transformação relevante para uma farmácia e é um produto relativamente bem caro. Por isso, vai crescer bastante o faturamento delas também, porque um percentual fica com as farmácias. Existem ações de redes de farmácias que são listadas na bolsa e existem também redes de farmácias que só acessam o mercado financeiro por dívidas. Por isso, mais uma vez, mais de uma opção para você pegar esse retorno pelas farmácias. A maior parte das redes de farmácias já estão se programando para ficarem prontas para receber o maior volume de medicamentos nesse segundo trimestre do ano de 2026. Então, ao longo do ano, a gente vai ver um grande movimento e uma grande diferença nos balanços dessas empresas. Agora, tem um ponto que ele é um pouco mais negativo especificamente para as redes de farmácias, que é
a questão da violência. Em 2025, a Abrafarma mostrou que só no estado de São Paulo o prejuízo das redes farmácias foi de 65 milhões com roubos e furtos dos remédios de GLP-1. Tanto nas redes físicas, quanto nos deliveries, quanto nos centros de distribuição. Além dos efeitos diretos da venda dos medicamentos, você tem efeitos indiretos bem relevantes. Por conta da venda já do Ozempic, do Mounjaro em escala global, isso tem se identificado em várias partes do mundo, que pode se acentuar agora com os genéricos aqui no Brasil. O efeito mais claro, por conta do receio de perder massa magra conforme a perda de peso ocorre, são os médicos falando para cada vez aumentar o consumo de proteína. Por isso, frigoríficos, produtores de ovos podem ser grandes beneficiados. Quando a gente conversa com donos de supermercados, eles notam realmente que tem cada vez mais um consumo de proteína dentro dos seus estabelecimentos. Em compensação, a gente vê queda nas vendas de bebidas alcoólicas, de biscoitos, de massas, e as empresas têm reagido. As empresas que fabricam bebida alcoólica têm lançado suas versões das bebidas zero álcool. As empresas que fabricam massas têm lançado suas versões com mais proteína, destacado bastante nas embalagens, e vários produtores, várias empresas de alimentos têm feito isso também, de colocar mais proteína destacado nas embalagens. Outro efeito é que os médicos relatam um aumento na autoestima com a perda de peso, que eleva a frequência de atividades esportivas e academias. Então, tanto as empresas que vendem roupa para academia, ou as próprias academias, ou suplementos para academia, eles têm sido beneficiados indiretamente pela adoção do medicamento em larga escala na população. Outro efeito que eu vou mencionar, porque as farmacêuticas estão relatando isso pelo mundo, mas eu acho que no Brasil é um caso um pouco diferente, é a queda na ida para laboratórios e hospitais por conta dos medicamentos. Mas aí a gente conversa em outro vídeo, porque o Brasil ainda é bem desencontrado entre o acesso a esse tipo de serviço. Vou fazer mais duas observações aqui antes de entrar no que aconteceu no mercado externo. A primeira é que existem estudos bem incipientes de colocar no SUS, mas a adoção em larga escala, pelos custos, ainda parece muito inviável, mas de fato tem prefeituras encomendando esses estudos especificamente para alguns tipos de pacientes. A segunda observação é a evolução do próprio remédio. Você tem tanto uma busca pela injeção deixar de ser um ponto relevante e virar comprimido, quanto por evoluções e novas moléculas que podem fazer com que o próprio Mounjaro e o Ozempic, como eu já vou comentar, sejam substituídos mais à frente. Amarrar tudo e olhar o potencial de valorização, vale acompanhar o que já aconteceu com a Eli Lilly, fabricante do Mounjaro, e com a Novo Nordisk, que fabrica o Ozempic. As duas empresas observaram uma receita crescente, maior lucro, a avaliação do mercado sobre as suas empresas cresceu, o custo para se endividar caiu bastante das duas companhias. A Eli Lilly, para dar uma referência, ela tinha 24 bilhões de dólares em receita em 2020. O ano passado, ela fechou com 65 bilhões de dólares, sendo que 23 são só do Mounjaro. Um medicamento mudou a história da empresa e virou toda a receita dela 5 anos depois. O mercado reconheceu isso. Ela saiu de 165 bilhões de dólares em avaliação para 900 bilhões de dólares em avaliação. Se você tivesse colocado $1.000 na companhia há 5 anos atrás, ele teria se tornado mais de $6.000, mais de 500% de valorização nesse período. As duas empresas atingiram a nota máxima das agências de rating com essa escalada de receita e com um produto muito lucrativo, que deixa bem mais seguro você emprestar dinheiro para essa companhia. Se você comprou dívida dessa empresa 5 anos atrás, hoje ela está muito mais valorizada, porque não existe mais essa taxa no mercado financeiro. A companhia não precisa pagar tanto para conseguir a mesma quantidade de recursos como ela precisava lá atrás, porque hoje ela é vista como muito mais confiável. E esse é o potencial de retorno que pode acontecer aqui no Brasil com as farmacêuticas que vão fazer os genéricos. Normalmente, o investidor brasileiro começa o ano olhando para política, fiscal, juros, mas em 2026 tem uma exceção clara com uma data marcada. A oportunidade está visível, o evento é conhecido, o crescimento é mensurável. O verdadeiro desafio não vai ser enxergar a tendência, é escolher o veículo certo para navegar essa transição. E é isso que vai separar quem realmente entendeu a história de quem ganhou dinheiro com ela.